que é rotativo. Vai para trabalhar devido à cidade ser uma potência em questão de trabalho. E tudo indica que vai ser uma das maiores cidades do Mato Grosso financeiramente. Nós estamos lá com aproximadamente cadastrados 142 mil pessoas, sendo que 35% já são evangélicas. E é um número muito alto para evangélicos. E ainda falta aí 65%, e pelo menos 5% vai para a Igreja Metodista Livre. Amém? 5 é muito, né? Ou é pouco? Não sei. Eu sei de uma coisa. Nós estamos lá fazendo esse trabalho e eu gosto desse trabalho. Todo sábado montamos pula-pula, fazemos pipoca. Todo sábado suquinho, refrigerante, balão, bexiga para todo lado. Isso nós estamos fazendo todo sábado. Toda sexta-feira, joelho no chão. Pedro, Tiago e João. E Cosme tentando remar. Pedro é Deus. Tiago, o Espírito Santo. Então, querido, nós estamos fazendo essa obra do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa. O que eu gosto é um lugar. Veja bem o que eu vou dizer. Tudo isso tem fundamento no que eu vou dizer hoje. Pastor Igor, fez aquele negócio lá? Ok. É um lugar que se planta muita soja. E a soja é algo muito rico lá. E aí eu descobri, quando eu fui pescar, quem viu eu nos status aí com peixe maravilhoso? Uau, era o meu sonho fazer aquele negócio. Era o meu sonho pescar um peixe daquele tamanho. Eu só pegava trairinha, lambari. É lambari, né? Lambarizinho desse tamanho assim. Que aquilo não dava nem para palitar o dente. E aí eu fui, pesquei. No dia que fomos pescar, fomos num tablado de madeira. E da rua até o tablado onde fica a prainha, na verdade não é praia, é o início já do rio. Então eles fizeram, como não tem praia, eles fizeram o tablado para a gente pescar. E aí no meio entre a rua e o tablado tem um saco gigantesco de soja apodrecendo. E aí, do lado do tablado, como se fosse essa caixa, um tambor gigantesco com sojas. Gente, que negócio é aquele? De longe você sente. Que cheiro horrível. Quem já pescou aqui? Sabe o que é isso? Como chama isso? Isso chama cevar. Nós vamos cevar. É dar comida para o peixe com aquilo. E aí, um rapaz que é o Catara, que pelo menos alguém diz que ele foi morar sozinho devido à vida que ele teve. E aí, 2 semanas antes, ele foi cevando. Ele foi cevando. Eu não entendia muito. Fomos pescar e eu pesquei tambaqui, pacu, trairão, aquele trairão que vocês viram, matrinchã. Olha, agora eu sei disso, viu? E o mesmo que eu pesquei, eu também comi. É o primeiro, né? Aí tá bom. Queridos, fomos para casa. E aí, na mentoria, no pastoreio de pastores que nós temos uma vez a cada mês, lá mesmo na igreja, aí veio o pastor Hamilton e ele explicou detalhe da cevada. E ele disse assim: olha, pastor, aquela cevada é que é o seguinte:
Toda vez que você está jogando aquela soja, e você não pode colocar uma soja que não seja estragada, tem que ser estragada. Aquela soja é comida para os peixes. Aquela soja você está atraindo o peixe para aquele lugar. Quem já foi no lugar e voltou de novo? Alguém fez algo bom e você voltou. E aconteceu que foi jogando aquele negócio e os peixes chegaram. E aí eu, que não fiz nada, joguei a vara, pesquei. Joguei a vara, pesquei de novo. Joguei a vara, pesquei de novo. E aí o pastor Hamilton falou, você entendeu então? O que acontece com a igreja? Que se você não jogar a cevada, meses, semanas, dias antes da pescaria, você não pesca nada? E é uma verdade. Eu fui no dia 1º de maio pescar no rio chamado Telespires, um rio grande lá do Mato Grosso. E aí, quem já ouviu falar de Telespires aqui? Ok, olha lá. Telespires, então eu fui lá com as minhas... Até fiz umas iscas gostosas. E joguei nada. Passei 4, 5 horas e nada. Só que nesse dia que eu fui pescar, já com a cevada, pesquei. Entendeu? Pastor Igor, por favor, joga aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Quantas mulheres precisam comprar para a conferência de mulheres? 80? Quem entendeu a cevada aqui? Homens, quantos homens vocês querem que chegue aqui? Vamos lá. Gente, uma pesquisa foi feita. Uma pesquisa feita pelo Instituto Haggai Internacional. Alguns devem conhecer aqui. Perguntou como as pessoas se converteram. Perguntaram para elas que se converteram. Como as pessoas se converteram ao Evangelho de Cristo. Qual foi o resultado? Veja bem, primeiro, dá para os irmãos ver aqui? Bom, 1% através de programas de TV. Foi a pesquisa que foi feita e a resposta foi essa. 1,1% através de filmes evangélicos. 2,1% através de outros meios, talvez literaturas, vamos assim dizer. Pasmem, 2,4% através de sermões. 2,9% através de programa de rádio. 2,9% através de trabalho pastoral. Olha só. Através de trabalho pastoral. E 3% através de distribuição de literaturas e bíblias. 4,4% através de cruzadas evangelísticas. Até um certo tempo, eu sempre achei que todas essas coisas eram muito boas. E eu imaginava que daria uma porcentagem a mais, não sendo 1, 2, 3, mas simplesmente mais. Isso foi feito por essa pesquisa. E aí, aqui, a maioria deles se converteram 29,9% através de amigos. Diga assim, amigos. Pergunta para o seu irmão se ele tem um amigo. E aí, 49,7% através de parentes. 49,7% através de parentes. E aí eu penso assim, irmãos,
Por que que muita gente fica falando assim, ah, eles não me ouvem porque eu sou parente? Aí. Vocês entenderam aqui agora? Conclusão. Evangelho é relacionamento. Diga assim, evangelho é relacionamento. Amém? Então, irmãos, fale de Cristo a quem está perto de você. Amém? Fale de Cristo a quem está pertinho de você. Glória a Deus. Quem está entendendo isso? Bom, primeiro, volta lá só um pouquinho, pastor Igor. Vou te ensinar a cevar. Quem quer aprender a cevar? Jogar cevada. Amém. Então vamos lá. Dá um jeito, fazendo com que aquele programa de TV seja realmente um programa. Chame pessoas. No mínimo você vai ganhar 1%. Se você levar 100 pessoas, uma vai aceitar Jesus. Filmes. Quem já viu filmes na igreja? 1,1%. E aqui, tudo isso aqui fazendo cevada. Aqui, através de trabalho pastoral, porque que também é muito pouco. Não é culpa de pastor, não. É porque aí a filosofia é diferente. É que o pastor é o que vai pastorear e não evangelizar. A ovelha é que evangeliza, que gera a ovelha, e o pastor cuida das que estão chegando. Amém? E aí então, você está aprendendo a cevar ou não? Vamos lá. Quem já foi aqui na Conde Sarzedas? A partir de hoje você vai lá com R$50. Você vai fazer, com mais R$35, você vai fazer um carimbo da igreja com o nome do pastor principal, o nome da rua direitinho, o nome dos cultos, e vai fazer, você vai comprar agora panfletos e vai panfletar. Uau! Aceita esse folheto? Aceita esse folheto? Aceita esse folheto? Aceita, vamos. Quem quer cevar comigo aqui? Quem quer que a IEP exploda em Cotia? Quem quer fazer isso? Quer fazer isso? Quem mora aqui em condomínios? Ei, condomínio fechado. Já que ele é fechado, você está lá dentro, pronto, ninguém vai te expulsar. Ninguém entra se o porteiro não deixar. Mas o porteiro não vai te expulsar. Então, panfletagem. Você vai comprar esse panfleto. Você vai agora escolher também livretinhos bíblicos, direcionados, intencionais, e vai cevar. Vai jogar ceva. Vai jogar ceva. Vai cevar. Quem quer ganhar alguém para Jesus aqui? Levanta a mão. Você vai fazer isso. Então você vai pegar um dia de um programa de rádio, combina entre vocês aqui, vai lá no rádio, não sei se tem aqui, mas combina uma horinha, paga lá o que for, e aí você chega lá, um grupo de pessoas, o meu pastor vai estar lá pregando, vamos ouvir essa hora? Vamos tirar essa horinha? Ei, cevar, jogar a semente para os peixes comer, o alimento. E aí então, o que você vai fazer? As Bíblias, compra umas Bíblias, mesmo que baratinho, por favor, não compra aquelas Bíblias que é minúsculo, aqui você precisa de lupa, tá? Pelo menos compra lá um evangelho, o evangelho de Marcos, e evangeliza com o evangelho de Marcos, sai ofertando aí para os irmãos, e aí você vai, começa a cevar. Amém? Pastor, mas como que eu vou fazer com os meus amigos? Essa é boa. Essa é boa. Essa é... Isso é fácil. Quem gosta de comer aqui?
Você gosta de fazer bolo? Gosta de fazer bolo? Você gosta de comer? Então você faz e chama para os outros também comer com você. A partir de hoje, boleiras, levanta a mão as boleiras. Ah, eu não sei fazer bolo, mas a partir de hoje você vai fazer bolo. A partir de hoje você vai fazer bolo e você vai cevar. Você vai cevar. Pastor, eu não sei fazer um bolo, mas uma feijoada. Aleluia. Amém. Pastor, e meus parentes? Eita. Se eles me criticam, sabe por que eles te criticam? Porque você não dá testemunho. É simples assim. É só isso. É interessante que o pastor Igor, quando ele me tirou uma vez do sério, né, pastor Igor? De vez em quando ele fala assim. Ele fala aí os testemunhos dele. E aí ele me tirou do sério. E aí ele me mandou para um lugar. Eu falei, vai você também. Mas eu não mandei ele para outro lugar. Eu falei, vai você também. E na hora o Espírito Santo cala-te. Mas isso já estava o quê? Uns 3 anos na igreja? 2 anos? Sei lá. Acho que menos que isso. E aí o Senhor falou, cala-te. Fala mais nada. Tá bom. Aí eu subi e fui orar. Aí eu desci, fui orar. Fui para o monte. Alguns dias depois, o Igor subiu lá na laje. Eu estava, acho que orando, sei lá. Não sei o que eu estava fazendo. Acho que eu estava à toa, né? Não sei. Mas ele chegou assim meio que... Ô Cosme, sabe aquele dia, cara, que eu te irritei? Falei, sei. Pô, leva mal não, cara. Não queria fazer aquilo não. E aí ele veio, chegou pertinho como quem não quer nada, aí a gente se abraçou, foi a bênção de Deus. E aí a partir daquele dia, veio do céu assim, esse vai ser pastor. Queridos, deixa eu te dizer, toda palavra que você falar para alguém e é de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. O bolinho que você der para alguém, do Espírito Santo, o pirulitinho que você dá para aquela criança, quer cevar comigo? O panfleto que você achou que ele rasgou. Essa é a mensagem, ó. Se você der e ele fizer isso, ó. O Espírito Santo vai falar assim para ele: ei, olha o que você está fazendo. Você não sabe o que o Espírito Santo está fazendo na mente daquele homem, porque ele rejeitou algo bom. Você não sabe. Sabe por quê? Porque foi uma pessoa com a intenção do céu que entregou para aquele homem. É isso que eu estou te dizendo. Agora, vamos lá. Lê só um pouquinho. Atos capítulo 10, rapidamente. Glória a Deus. Atos capítulo 10. Amém? Como está aqui, está dizendo assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família, eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas, de que horas? Da tarde, ele teve viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como ofertas memorial diante de Deus. Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus.
que mais? Vamos lá. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, que é o Pedro, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos, um soldado piedoso. 2 dos seus servos andavam junto. É um soldado também piedoso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou a Jope. Vamos lá. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em... Volta lá no 9. No dia seguinte, por volta do... Agora o 10. Caiu em... Que hora que a gente almoça mais ou menos? Meio-dia. Vamos lá. 11. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe dizia: levante-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. E em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Tá bom até aí. Deus te abençoe. Quem viu essa mensagem aí? Glória a Deus. Quem já leu essa mensagem? Simples, né? Hoje eu vou falar agora rapidamente. Diga assim: o evangelho, o evangelismo, o evangelista, o evangelizado. Amém? Preste bem atenção nesta história. São 3 histórias. Eu vou contar agora a história de Atos capítulo 8, capítulo 9 e 10. Amém? A primeira história é que, em primeiro lugar, Deus levantou os diáconos, a instituição dos diáconos, e dentre eles havia um homem chamado Felipe. Diga assim: Felipe. Felipe foi enviado a Samaria, e enquanto ele estava indo, estava no meio do caminho um homem que era de Candace, o eunuco etíope, e ali ele lia o Evangelho, ele lia Isaías, ele não entendia nada, e o Espírito Santo então disse para Felipe: vai e explica, ele vai ser batizado, e foi isso que aconteceu. Amém? Resumindo a história. Segundo, capítulo 9, Saulo, apóstolo Paulo, que futuramente ele realmente um homem de Deus, mas agora um homem que buscava a morte e a prisão dos cristãos, daqueles que evangelizavam. Agora no caminho de Damasco ele teve um encontro com o Senhor, ele caiu ali e ele teve os seus olhos cegos. E aí então ele foi levado a uma casa, e Deus, em um outro lugar, disse a um profeta chamado Ananias: Ananias, vai em tal casa, porque lá tem um homem chamado Saulo. Lá eu já preparei ele vai ser batizado, você vai batizar ele vai falar em línguas estranhas, porque ele está preparado. Amém? Ele está preparado. E agora a história de Cornélio. Cornélio, então, um homem temente a Deus, buscava a Deus, um homem que dava esmola. Pense agora que, em primeiro lugar, o Espírito Santo enviou um anjo
E o anjo disse assim: Cornélio, eu vou te mandar um homem chamado Pedro. Vai lá, chama ele, ele vai falar algo bom para a sua vida. E aí foi isso que aconteceu. Bom, você viu a história. E ao mesmo tempo, enquanto 3 estavam indo procurar Pedro, vem o Espírito Santo e também dá uma visão. Pedro, estou mandando 3. Esses 3 vão te chamar. E aonde eles te levar, vai com eles, porque eu tenho algo para fazer através de sua vida. Agora diga assim: o evangelho, o evangelista, melhor, o evangelho, o evangelismo, o evangelista e o evangelizado. Uma coisa em comum nas 3 histórias. Uma coisa comum nessas 3 histórias é que algo aconteceu numa direção e aquilo deu certo. 3 pessoas sendo evangelizadas que foram, não sei de que forma que eles foram, tiveram a cevada, a semeadura, o falar, os panfletos, as bíblias, eu não sei quantas vezes eles foram. Mas é certo que houve conversão. Por quê? Primeira coisa, o Senhor nos trouxe o evangelho que salva. O apóstolo Paulo, ele disse: não me envergonho do evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. É isso. Esse é o evangelho, as boas novas. Agora, o evangelismo. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando a toda a criatura, fazei discípulos de todas as nações. Se vocês crerem, os sinais vão seguirão os que crê, porão a mão nos enfermos, eles serão curados, expulsarão os demônios. Isso vai acontecer. E agora, queridos, o evangelista que ouve de Deus, então, ide por todo mundo, e ele diz assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu vou nesse evangelho falar no evangelismo. Eu vou nesse evangelho falar desse evangelismo. E eu vou nesse evangelismo ser o evangelista. E agora, queridos, tudo isso você entendeu, sim ou não? Agora vem o evangelizado. Senhor, eu entendo o seu evangelho, eu aceito. Senhor, agora eu entendo que eu preciso ir, e eu entendo isso, vou tentar entender. Senhor, eu entendo que no evangelismo eu preciso ser o evangelista. Senhor, eu entendo, mas Senhor, cadê o evangelizado? Cadê ele? A minha casa? Os meus vizinhos? Oh, cadê ele, Senhor? De vez em quando eu chamo e eles dizem: depois eu vou. Eu chamo e eles dizem: hoje eu tenho visita em casa. Eu chamo e eles dizem assim: hoje eu já tenho um programa a ser feito. Isso é muito legal, queridos. Isso é bom demais. Tem gente que está dando risada porque falou: eu já falei isso. E agora, queridos, deixa eu te dizer, o que está dentro de tudo isso está na resposta. Está apenas na resposta. Bom, percebe que o eunuco lia, ele já estava lendo Isaías. A ceva foi dada. A ceva já foi dada. Percebe então que agora tem um homem que disse: Senhor, eu entendo e aceito o evangelho. Eu entendo que preciso fazer o evangelismo e agora eu aceito ser esse evangelista. E aí então, o que deu nisso? Deus preparou o evangelizado e o evangelista disse: eis-me aqui. Quando os dois se trombam, se juntam, se eles se conversam, querida,
Até batismo sai, pastor Igor. Ei, deixa eu te falar também. O que acontece também com Saulo? Saulo já estava ouvindo a pregação do evangelista, quem? Estevão. Estevão pregou com tanta veemência que ninguém podia falar contra, que com sabedoria pelo Espírito Santo ele falava. A única maneira de calar aquele homem foi apedrejar aquele homem. Mas uma coisa aconteceu, a palavra foi e ela não voltou vazia. A ceva foi feita. E sabe aonde ele caiu morto? Aos pés do Saulo. Do Saulo. Quem que você acha que ele estava ouvindo ali? Além de muitas pessoas ouvindo o evangelho. Espera aí, será que esse cara está certo? Espera aí, eu não quero ouvir ele, mas eu acho que ele está certo. Ei, ele está... eu não quero ouvir dele. Mas o Espírito Santo está ali. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Ei, no caminho de Damasco um cara caiu, ficou cego. Ei, aí vem um homem que entende o evangelho, aceita o evangelismo, e ele se coloca como evangelista. Ananias, sim, aqui é, Senhor. Vai até tal lugar na casa de um Simão. Lá tem um homem chamado Saulo. Saulo? Aquele que estava prendendo todo mundo. Não, ele vai me matar. Não, Ananias. Pode ir que eu já preparei ele. Ele está pianinho. Nem te vê, ele vai te ver. Para te matar. Sabe o que aconteceu? Foi jogado a... Depois dessa, se você falar que você não quer fazer o evangelismo, querido. E aí então, o que aconteceu? Um homem que queria matar, agora quer viver. E quer agora proteger. E quer agora falar da graça. E quer falar agora de Jesus. E quer falar do ressurreto. E quer falar de tudo isso. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esperem um pouquinho aí. Falta Cornélio. Olha a serva mais uma vez. Um homem piedoso, temente a Deus, dava esmolas. E tudo isso veio um anjo e disse: olha, eis Cornélio, tudo que você está fazendo foi aceito a Deus. Agora tem algo que eu vou fazer para você. Manda alguém que eu vou te dar algo melhor que dar esmola. Melhor do que apenas ser temente. Temor é só o princípio da sabedoria. Falta mais coisas. É só o princípio. Tem gente aí dizendo: mas eu temo a Deus. Não teme, porque é só a primeira coisa de muito. E aí então, o Senhor Espírito Santo foi lá em Pedro e disse: Pedro, vai na casa de Cornélio e prega, testemunha tudo que você tem visto e ouvido. E aí então, queridos, nas três histórias houve o evangelho, o evangelismo, o evangelista e o evangelizado alcançado. Você entende isso ou não? Quem entendeu isso ou não? Só tem uma coisa, que nas três situações. E aí, deixa eu pegar aqui, minha irmã, Atos capítulo 10, por favor. Espera um pouquinho. Versículo 9 e 10. Por favor. Tem uma coisa que eu quero que você entenda. No dia seguinte, por volta do meio-dia. Versículo 10. Versículo 10. Caiu em... Você acha que ele tomou um belo café da manhã, a ponto de ele ao meio-dia cair em êxtase? Sabe o que significa isso? O cara teve um piripaque no sono, teve uma visão, achava se era Deus ou não, sei lá o que era. Quem que você acha, ou melhor, o que ele estava fazendo que por volta de meio-dia isso acontecer? Ele estava fazendo o que, Cris?
Vamos lá. Jejuando, orando. Chuta mais. O que você acha que para acontecer, que o evangelista e o evangelizado precisa se encontrar? Quem estava fazendo isso? O evangelizado? Tem uma coisa que, se não acontecer na sua vida, e eu quero parar por aqui, se você não tiver uma vida de consagração a Deus, uma vida de intimidade, de jejum, são 80 pessoas, 80 mulheres. Falta quantos dias? 40? 40? Passou de 40? Pronto. 40 dias jejuando para chegar até os homens. Cadê os homens? Vai acontecer ainda ou já aconteceu? Quando que vai ser? Uma semana, então está quase 40 dias. Quase 40 dias para os homens chegar a ter. Se vocês não se consagrarem, o que me diz a diferença está em uma só: é que alguém se colocou na brecha a ponto de estar em Jesus, mas eu estou aqui, Senhor, eu já não tenho nem palavra mais para orar. Fica orando. Jesus, meus olhos estão até pipocando de tanto ler a tua palavra. Fica lendo. Se prepara, que eu vou te usar. Se prepara, que eu vou te usar. Senhor, mas está dando já 3 horas da tarde do segundo dia que eu já estou jejuando, Senhor, mas ainda não chegou. Então continua. Quem está entendendo isso? Sabe o que está faltando? Está faltando o barulho que ninguém ouve. Está faltando a gritaria do louvor que ninguém quer ouvir. Só um. Quase derrubou aqui. Até chegar em... Você percebe que nas 3, Felipe estava preparado. Das 3 histórias, Ananias estava preparado. Das 3 histórias, Pedro, e aí dá mais detalhe. Pastor, eu não consigo jejuar, então tá difícil de Deus te usar. Não consigo ler palavras, sinto sono, tá difícil. Um louvor mais vivo. Pode ir. Quando você chegar, eu não estou dizendo que você vai ficar louco. Eu estou afirmando. Estou afirmando. Eu sinto a presença de Deus, porque tudo isso aqui eu li, tudo isso essa semana, e eu estou discutindo com a Silvia já, pastor Igor. Silvia, olha que interessante isso aqui. Silvia, olha que interessante isso aqui, eu estou comendo. É a mesma Bíblia que o senhor aí, ó. Mesma Bíblia, eu estou comendo, tá? Essa aí. Então, pega a revelação. E aí eu estou parado, vendo essas coisas. E aí o pastor falou ontem, o senhor pode pregar? Eu falei, Jesus, eu vou pregar o quê? Eu ia pregar essa mensagem hoje lá em
Sinop. Eu ia pregar hoje essa mensagem lá em Sinop. Porque eu tenho lá uns gatos pingados lá, que eu sei que gato pingado, cheio da unção, que se consagrar, que se preparar, ele vai entrar numa casa e vai cevar. Tem nada não, Jesus. Hoje eu falei o A. Terça, eu falei o B. Quarta, tô cevando, tô falando o C. É Bíblia, Jesus. Na quinta, sem desistir, tô cevando o D, o F, o G. Senhor, ele vai se converter. Então eu vou. Senhor, e o dia que eu jogar a vara, aleluia. Essa semana foram 4 pessoas que voltaram para Jesus, mais 2 aceitaram Jesus. Quando eu jogar a vara, Senhor, vai ser tão certo que o peixe, a hora que ele olhar para mim, a isca, ele vai fazer: ah, comida gostosa. Amém? Ministério de Louvor. Quem entendeu isso aqui hoje? Diga assim: evangelho, evangelismo, evangelista, evangelizada. Amém? Vamos levantar, queridos.